bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que é engraçado, mas eu comecei pensando a respeito dessa palavra, depois a Di me lembrou do nosso devocional que a gente faz aqui. Bom dia, Santo Espírito, do Carlito Paz. Tem um devocional aqui que é incrível, realmente me marcou e marcou ela também. Depois no final eu vou ler para vocês o que diz aqui. Mas o tema inclusive é o tema da ministração, a recompensa da presença. Diga assim, a recompensa da presença. Depois vocês vão entender o que é isso. Eu quero usar um texto bastante conhecido, um versículo bem conhecido, inclusive o pastor Luiz já pregou bastante do que eu vou falar aqui, graças a Deus por isso. Eu vou complementar o que ele já falou, inclusive até vou usar o mesmo versículo depois, mas Gálatas capítulo 6, no versículo 7, um versículo bastante usado para finanças, mas eu não vou falar sobre dinheiro, não vou falar sobre finanças. Eu quero falar sobre algumas partes, algumas coisas a respeito desse versículo que certamente... Agora eu quero falar uma coisa para vocês. A minha oração é que você ouça essa palavra e fale assim, nossa, eu já faço isso. Eu já faço isso. Ou então eu não faço isso, porque isso não é legal. Se essa palavra servir bem pouco para você, eu vou ficar muito feliz mesmo. Mas eu quero de verdade que você abra o coração, porque eu acredito que Deus vai falar com você alguma coisa essa noite. Ele vai talvez trabalhar nos detalhes da sua vida nessa noite. Talvez você já é alguém que pratica muito esse versículo aqui. Mas Deus vai trabalhar nos detalhes, porque às vezes o que falta é um detalhe. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de pequenas coisas. Pequenas coisas para Deus fazem muita diferença. Então vamos ler junto? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Na minha versão aqui diz, não vos enganeis. Aí está, não erreis, também dá. Não vos enganeis. De Deus, na minha versão está de Deus não se zomba, ou Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Você crê que na lei da semeadura e da colheita, é uma verdade ou não? Crê ou não crê? É certeza, é 100%, não é? Também acho. Todo mundo conhece, sabe disso, e é uma grande verdade. A lei da semeadura e da colheita, ela é uma grande verdade da palavra de Deus. Mas tem alguns detalhes para a gente pensar a respeito disso. Eu quero percorrer esse versículo aqui com vocês, para a gente pensar em algumas coisas, porque apesar da lei da semeadura e da colheita ser uma verdade bíblica de Deus, não é assim de qualquer jeito que as coisas acontecem, não. Não é fazer de qualquer jeito e achar que Deus vai dar. Às vezes dá alguma coisa para Deus, semeia algo, espera, eu quero colher isso, eu quero colher aquilo. As coisas não funcionam bem assim. Então nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse texto aqui. Eu quero começar pelo início desse versículo. Quando ele diz assim, não vos enganeis. Não vos enganeis. Você acha que você pode estar enganado? É bem possível, porque a gente pode sim ser enganado, e olha só, nós podemos ser enganados por nós mesmos, e pelas outras pessoas, por nós mesmos, e pelas outras pessoas, sabe por quê? Às vezes, a gente acha que Deus é obrigado, traz uma água para mim aqui, depois, por favor, às vezes a gente acha que Deus ele é obrigado a nos dar alguma coisa, Ele é obrigado a corresponder de algum jeito. Ele é obrigado a fazer algo na nossa vida. Eu até anotei algumas coisas aqui, gente. Porque olha só, Deus, Ele não é obrigado a dar nada para quem não faz nada. Deus não é obrigado, olha só. Sabe por quê? A gente vê pessoas aí fora, às vezes,
é crente, não é crente, às vezes é mais ou menos crente, às vezes, obrigado, coração, às vezes pensa que Deus é obrigado a abençoar. Quantas vezes eu ouço pessoas falando assim, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, Deus vai abrir uma porta, Deus vai... Às vezes eu olho para algumas pessoas, claro, quem sou eu para julgar? Mas eu penso assim, é uma fé tola, porque Deus não é obrigado a fazer nada para quem não faz nada. Deus não é obrigado a ter compromisso com quem não tem compromisso. Deus não é obrigado a ter compromisso com quem não é compromissado com Ele. Como o pastor falou, com a palavra dEle, não é obrigado. Nós não podemos exigir de Deus compromisso se nós não temos compromisso nenhum com Ele. Não, gente, isso é estar enganado. Às vezes a gente está enganado, achando que Deus tem compromisso comigo, Deus é poderoso, Deus vai fazer, Deus vai... E quem diz? Ele é obrigado? Não é. Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Ele. Deus é um Deus de aliança, Ele ama aliança, nós vamos fazer célula de aliança, Deus se alegra muito com isso, pessoas que têm uma aliança com Deus, pessoas que têm um compromisso com Ele, e que se movem sobre essa aliança, e Deus, Ele corresponde a todos que têm aliança com Ele. Se você fizer uma aliança com Deus, uma aliança de verdade, de coração, sincera, inquebrável, Ele vai ter uma aliança da mesma forma com você. Mas Ele não é obrigado a ter aliança com todo mundo. Então não se engane, Deus não é obrigado a proteger ninguém que não está debaixo da proteção dEle. Tem gente que não quer ser protegido por Deus. Não, eu prefiro estar descoberto, eu prefiro arriscar, eu prefiro... É como um carro sem seguro. Eu não preciso de seguro, eu vou andar na rua e eu confio que nada vai acontecer, eu não vou bater em ninguém, ninguém vai bater em mim, olha só, ninguém vai bater em mim, eu não vou bater em ninguém vai roubar o carro, então eu não preciso de seguro. Da mesma forma, tem gente que acha que não precisa da proteção de Deus, eu não preciso. E o que é pior, tem gente que acha que Deus está protegendo, e está totalmente desprotegido, porque Deus não é obrigado a proteger quem não está debaixo da proteção dEle. Deus não é obrigado a tratar como filho quem não é filho, quem não se coloca como filho. Não sei se vocês já ouviram isso aqui algumas vezes, deste altar, que nem todo mundo é filho de Deus, só é filho de Deus quem o recebe, quem o aceita, quem vive, quem entregou sua vida para Ele, este é filho, e esse é tratado como filho, esse é cuidado, é protegido, é suprido como filho, mas Deus não é obrigado a tratar como filho quem não é filho. Eu vejo muita gente enganada, achando que Deus é pai, na verdade não é, mas não é porque Deus não quer ser pai, porque Deus quer ser nosso pai, Ele quer nos tratar como filho, mas se nós não quisermos ser filhos, Deus não é obrigado a nos tratar como pai. E eu poderia falar muitas coisas, mas eu anotei essas porque a gente precisa trabalhar nisso, gente. A gente não pode ser cristãos enganados, nem por nós mesmos muitas vezes, mas também a gente pode ser enganado pelos outros, porque a gente está num mundo muito acessível, a gente abre ali o YouTube, põe lá, pregação, aparece milhões. Então a gente ouve bastante gente por aí, só que tem que tomar cuidado, porque a gente ouve qualquer coisa de qualquer pessoa, inclusive, não precisa nem abrir, tá, Marina, que eu só vou ler rápido aqui para a gente ganhar tempo, mas 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aí fala para Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja,
Deus está falando, faz o que eu estou te falando para fazer, cumpre o seu chamado, cumpre o seu ministério, mas às vezes a gente prefere buscar palavras que massageiam nossos ouvidos, nosso coração, nosso ego, palavras que eu quero ouvir. Às vezes ouve a palavra daqui, mas não concorda muito, ou não acha que é o suficiente, vai buscar outras palavras, mas às vezes o que a gente está buscando é um engano, porque tem muita pregação aqui, eu anotei até aqui, ó, pregações da hipergraça, sabe aquela pregação, só bênção, só vitória, só alegria, põe aí uma caneta, que eu vou orar por essa caneta, e você vai assinar um contrato que você vai ficar rico. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou criticando ninguém não, mas toma cuidado, porque às vezes a gente, sem querer, está buscando palavras que sejam, que os nossos ouvidos querem ouvir, não aquilo que a gente precisa, e Deus está falando, mas a gente não quer, a gente se engana, deixa os outros nos enganarem, muitas vezes, e é interessante, e é um versículo também que eu tenho meditado bastante, porque assim, você ora bastante ou não? Você pede bastante coisa para Deus? Tem que pedir, tem que orar, glórias a Deus por isso, mas até isso tem que pensar, porque olha aqui, ó, Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Sabe o que é isso? É que a gente às vezes está enganado, porque a gente pede algo que não é condizente com a nossa vida. Às vezes a gente está pedindo algo, mas a nossa vida não bate com a oração. A gente não está fazendo o que é necessário para que essa oração seja ouvida e respondida e realizada por Deus. Ou seja, a gente vai orar e continuar orando e nada vai acontecer, porque a gente está enganado. A gente está achando que só orar é o suficiente, ou orar qualquer coisa é o suficiente, mas a grande verdade, aqui está falando, pedis e não recebeis, porque está pedindo mal. Inclusive tem muita pregação por aí que fala que todo mundo é salvo. Todo mundo é salvo. Ou melhor, uma vez salvo, sempre salvo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Que eu vou ser salvo, mas olha o que diz em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em Romanos 6,15 também diz assim, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Sabe, gente, às vezes a gente brinca com as coisas de Deus. A gente brinca, porque a gente acha que Deus, Ele é obrigado a fazer as coisas por nós, Ele é obrigado a sempre estar ali, Ele é amor, como o pastor falou, é amor, mas é justiça também. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu quero partir para a segunda parte do versículo, que diz assim, de Deus não se zomba. Será que nós zombamos de Deus? Porque assim, às vezes, a gente pode pensar que está enganando Deus. É uma coisa muito doida, gente. É até, não sei se você já pensou sobre isso, mas às vezes a gente pensa que é possível enganar a Deus. E quando a gente pensa que está enganando a Deus, e em tudo, a gente pode estar zombando dele sem perceber. Vocês acreditam nisso? Só que, vocês sabem disso, só que às vezes... Eu também sei, às vezes eu fico pensando, né, porque às vezes eu penso em fazer alguma coisa, eu falo, peraí, gente, toda vez que vem esse pensamento na nossa cabeça, assim, não tem ninguém olhando, vai sair coisa errada, e é uma grande loucura da nossa cabeça, porque, como assim não tem ninguém olhando? Deus não está vendo? O Espírito Santo não está ali junto com você? Como assim não tem ninguém olhando? As pessoas mais importantes estão vendo, que é Deus e o Espírito Santo. Como não tem ninguém? Às vezes a gente fica, bom, não tem ninguém vendo, então eu posso fazer alguma coisa, eu posso deixar de fazer outra coisa. Meu Deus, isso é muita loucura da nossa cabeça, gente. De Deus não se zomba. Não dá para enganar Deus. Não dá para... É engraçado, né? Eu lembro que quando eu me formei lá na ESA, eu fiquei 10 meses lá em Três Corações, Minas Gerais, no curso de sargento, né? E eu lembro que tinha um aluno lá, do meu pelotão, que quando ele ficava na posição de descansar,
ele ficava muito legal. Sabe assim, ele ficava assim, ó. Só que ele estufava o peito, levantava o ombro. Eu olhava para ele assim, nossa, eu falava assim, eu preciso ser igual ele. Eu comecei a treinar a ficar assim também. Estufava o peito, levantava assim, o ombro. Vinícius? Você fazia isso também? Não, né? Mas isso é aparência. É alguém que quer mostrar algo externo, mas quem disse que só por estar com o peito levantado, o ombro erguido, a cabeça erguida, o queixo lá em cima, é um excelente militar? Não quer dizer nada. E o contrário também é verdadeiro. Tem um subtenente lá no quartel, ele é um cara muito bom, inclusive é muito crente mesmo. Mas ele não consegue ser promovido a tenente. Por quê? Porque durante a carreira inteira ele não se preocupou com o que o exército valoriza, ganhar os pontos necessários lá. Aí hoje, ele tenta, mas talvez não dê mais tempo. Mas ele é consciente disso. Agora, o fato é que Deus ele não aceita fingimentos. Deus ele não aceita a gente... Deus ele não é um Deus de 99% de verdade. Ele quer 100%. Se a gente tiver 1% de mentira, de engano, de algo relativo, eu sou 1% do mundo, para Deus é 100% do mundo. Eu tenho um pecado só, que é cativo, que eu não consigo. Aí a gente pensa, né, começa com as desculpas. E aí que está, essas desculpas é um problema, gente. A gente acha que Deus aceita desculpas. E isso é zombar de Deus. Você fala assim, Deus entende o meu pecado. Deus entende que eu tenho dificuldade nessa área. Ele não entende, não? Não sei se isso é algo forte para a gente ouvir, mas Deus não entende. Às vezes, eu vejo pessoas trazendo oferta e dízimo aqui, às vezes, e eu sei que são pessoas simples, e não tem tanto recurso assim. A minha vontade carnal é falar assim, não dá, guarda para você vai precisar. Mas eu falo, meu Deus, não, é o contrário. É o contrário. Ela está sendo 100%, se ela não trouxer, não vai ser. Ela vai estar se enganando, achando que guardando, retendo, dízimo e oferta, ela vai estar sendo abençoada, mas não. Isso é zombar de Deus, é achar que Deus, ele aceita desculpas, ele não aceita desculpas, gente. Interessante a gente pensar também, esse negócio de pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão. Não, Deus aceita, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus do perdão, ele aceita, cuidado, isso é zombar de Deus. Se não teve arrependimento nenhuma vez, não valeu nenhum dos perdão que a gente pediu. Todos os pecados valeu. Mas todos os perdões não foram aceitos, porque se não tiver arrependimento, Deus não aceita o perdão, ele não é obrigado, ele não é um Deus de coisas mais ou menos. É um perdão quase com perdão, com arrependimento, mas não é, então é zero. Não funcionou para Deus. Vocês percebem como é importante? Olha o que diz Mateus 6,5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É por isso que eu falei que a oferta, ela não pode ser dada de qualquer jeito. As coisas para Deus não podem ser com qualquer motivação, a fim de serem vistos pelos outros. Olha o que diz Jesus, eu lhes asseguro, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ou seja, não adiantou nada, essa oração deles não está adiantando. Não vai ter efeito nenhum essa oração deles, por quê? Porque eles estão orando pensando em mostrar para o outro que está orando. A gente fica aqui na frente, e eu fico pensando, é claro, as pessoas olham para a gente, mas eu não posso fazer nada porque a pessoa está me olhando. Eu penso o tempo inteiro, eu não posso fazer nada porque tem alguém me olhando. Eu não posso fazer nada porque tem alguém me olhando. E eu não posso deixar de fazer nada também porque tem alguém me olhando. Isso é ser verdadeiro diante de Deus. Gente, eu brigo o dia inteiro comigo mesmo. O dia inteiro comigo mesmo.
No trabalho eu brigo o dia inteiro comigo mesmo, eu tenho que ser crente todo momento. Na hora de uma brincadeira de mau gosto que faz do meu lado, e eu não posso lá dar risada, uma piada de mau gosto que contou do meu lado, não posso. Não é, eu tenho que ser 100%, eu tenho que fazer cara feia, eu tenho que virar as costas, e se possível eu tenho que falar que isso não é legal. Pensa que é fácil? Dá vontade de rir às vezes das coisas, dá vontade de participar da brincadeira, mas não pode, porque eu sou 100%. E às vezes a gente arruma desculpa, né, para não fazer o que Deus mandou. Deus entende que eu não consigo, Deus entende que Deus sabe como eu estou, não estou legal, não estou bem, Deus entende. Gente, se Deus entende, é complicado, viu? Porque, olha, Deus não entende, não. Se Deus falou para você fazer, Ele vai te dar a capacitação para fazer. Ele não quer uma desculpa, Ele quer que você seja uma pessoa de fé, que vai lá, se Deus falou, Ele vai me capacitar e eu vou conseguir fazer, e ponto. Ah, mas tem isso e aquilo contrário, não tem problema nenhum, você vai vencer. Você vai ultrapassar esse limite, você vai em frente. Deus sabe por que Deus não aceita 99% de verdade só? Porque Ele é a própria verdade. Deus sendo a própria verdade, Ele não consegue aceitar algo que não é 100% verdade. Então, se tem alguma coisa na sua vida que ainda está mais ou menos, está quase lá, é hora de chegar lá. Não tem problema ter. Todos nós temos dificuldades, lutas, vamos ter toda a vida. Mas o que nós não podemos é achar que isso é bom, normal, e Deus aceita assim mesmo e está bom. Não, a gente precisa ir em frente, precisa ir um degrau a mais. A gente está aí fazendo céus de aliança. Eu tenho dificuldade de fazer céus de aliança. Deus sabe, eu não consigo falar, eu não consigo pregar, eu tenho medo, eu já tentei, não consegui. Deus quer que você faça. De algum jeito. Eu não consigo pregar, chama alguém para pregar na sua célula. Chama alguém que prega. Se une com alguém que prega, dá um jeito, mas é possível. É possível, eu tenho certeza absoluta que todos aqui, 100%, são capacitados por Deus para fazer uma célula de aliança, para pregar a palavra, para contar o seu testemunho. Eu tenho certeza absoluta disso. Cuidado, não zombe de Deus. De Deus não se zomba. Quando ele fala, o versículo fala, pois aquilo que o homem semear. Nós temos a opção de não semear nada? O que vocês acham? Semear nada é quase impossível, porque de alguma forma nós estaremos semeando alguma coisa na vida. Mas é claro, a semeadura é opcional, já ouviu isso, né? Mas a colheita é obrigatória. Agora, é interessante porque, apesar da colheita ser obrigatória, ela não é exatamente igual a gente imagina que deve ser, que vai ser. Olha o que diz, o pastor leu esse versículo, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho naquilo que você tem semeado. O que você tem semeado? Porque a gente às vezes acha que não está semeando nada, mas está semeando alguma coisa. E muitas vezes, quando a gente acha que não está semeando nada, a gente está semeando coisas ruins. Deixa eu falar alguma coisa para vocês, gente. Às vezes a gente vê pessoas com dificuldade, com problemas na vida, problemas no casamento, problema financeiro, e aí você vê, vamos estudar a vida da pessoa. Você está firme na igreja? Você está firme? Você está trabalhando no ministério? Você ora, você lê a Bíblia, você jejua, você... Então, não muito. Você tá indo em lugar que não deve? Eu estou indo... eu só vou em umas baladas de vez em quando, né? Tal. Vou no show de pagode, no sertanejo. Às vezes eu tomo um negocinho ali, mas é pouca coisa, então, tal. Não é tanto assim, não, né? Eu tenho os amigos do mundo, tal, que eu compartilho, que é meu amigo íntimo. Eu compartilho com ele a minha vida, ele é dele, e a gente é amigo. Mas assim, eu estou com um problema aqui, eu preciso que o senhor me ajude, pastor.
Eu preciso que o Senhor ore aqui por mim para resolver os problemas da minha vida, para que as coisas fluam, para que eu não tenha mais dificuldade, para que eu não tenha mais luta. Aí você fica olhando e fala, o que você faz com uma pessoa assim? Fala, filho, pelo amor de Deus, não dá. Se você não parar de semear coisas ruins, você não vai parar de colher coisas ruins. Começa a semear coisas boas, começa a semear as coisas em Deus, e você vai ter uma colheita boa, uma colheita em Deus. E quanto mais você semear, mais você vai colher. Então a pessoa semeou muita coisa ruim, e está colhendo isso na vida dela. E aí vem atrás da gente, resolve isso para mim, me ajuda a encontrar uma solução para isso. Isso é simples, na verdade. Busca Deus. Para de buscar o mundo. Não tem jeito, gente, o mundo. Qual que é o salário do pecado? É a morte. Se a gente ficar mergulhado nas coisas do mundo, nós vamos colher coisas do mundo. Se a gente lesse aqui Gálatas 6, fala que se a gente plantar, semear na carne, nós vamos colher na carne. Se semearmos no Espírito, colheremos no Espírito. Então, se a gente quiser viver uma vida mundana, com um monte de coisa da carne, não tem problema, é uma escolha nossa. Mas nós vamos colher isso. Semeadura e colheita. Eu gosto de falar, quando alguém começa a orar para casar, o que eu falo? Eu falo assim, o seu casamento já começou. O seu casamento começou agora, porque tudo que você semear aí, desde que vocês estão orando juntos, vocês vão colher lá no casamento. Eu falo isso. Se você semear agora santidade, se você semear agora obediência, renúncia, você vai ter um casamento abençoadíssimo. Se você semear agora coisas ruins, coisas carnais, mundanas, você dentro do casamento vai colher exatamente o que você está semeando agora. Então, o que estamos semeando? Talvez na nossa vida hoje, nós estamos colhendo coisas ruins que nós plantamos ali atrás. Então, a gente precisa começar desde já a semear coisas boas. E por fim ele fala assim, a colheita. Isso também ceifará. E essa colheita é maravilhosa, gente. É engraçado, mas quando a gente planta, a gente semeia em Deus, o que vem é muito mais do que a gente plantou, muito diferente do que a gente plantou. Não pense que você vem aqui dizimar minha oferta, por exemplo, e você só vai colher bênçãos lá na vida financeira. Não é assim. Em todas as áreas, tudo que nós plantamos, semeamos em Deus, nós colhemos em todas as áreas da nossa vida. Tem colheita que é na hora, fez, recebeu, mas tem colheita que demora, mas é tão gostoso porque vem multiplicado, vem muito mais do que a gente plantou. Às vezes você já abençoou alguém, aí eu abençoei alguém com R$50 para ir não sei aonde, para fazer não sei o quê. Esqueci daquilo, nem lembrei, eu não semeei para receber 100, para que a pessoa me agradecesse. Aí lá na frente alguém vai e te abençoa com 300, 400, 500. É uma semeadura que demora para a gente colher, mas é gostoso. Às vezes a gente ajuda alguém, dá um conselho, faz um aconselhamento, faz uma visita, vira à noite aconselhando alguém. De repente tem um outro dia que você está no hospital precisando de alguém para ficar com você, e uma pessoa vai lá e fica a noite inteira no hospital com você, passa a noite lá. É a colheita. Essa colheita, ela é maravilhosa. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A colheita, ela pode vir bem diferente do que a gente acha que é. Porque a gente semeou algo aqui em Deus, e Deus quer a nossa vida transformada. Então, Deus pode até permitir algo não tão bom. Por exemplo, como foi com Jó. Para que a gente receba algo, colha algo muito melhor depois. Então a gente tem que estar preparado. Inclusive nós cantamos, né? Esse versículo aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que diz isso. Todas as coisas. Então a gente tem que crer, se nós estivermos semeando em Deus, no Espírito, tudo vai cooperar para o nosso bem. Aconteceu algo ruim na minha vida, vai cooperar para o nosso bem. Vai. Eu fui mandado embora do emprego.
mas eu sei que vai cooperar para o meu bem, de algum jeito, de alguma forma, isso vai me ajudar a crescer, a melhorar, e Deus vai me dar um emprego, em nome de Jesus. Eu perdi algum dinheiro, não tem problema. Eu sei que de alguma forma, isso vai me ajudar a entender melhor as coisas de Deus, a amar a Deus acima do dinheiro, e Deus vai me dar mais do que eu preciso. E se Ele não der mais dinheiro, não tem problema também, porque Ele vai me dar mais fé, vai me dar mais certeza de que Ele está cuidando de tudo, independente do que aconteça na minha vida. Então, lembrem-se, a colheita ela pode ser diferente do que a gente espera, e normalmente é, eu digo para vocês, normalmente é. Agora eu quero falar um negócio que isso aqui marcou meu coração, gente, porque eu escrevi aqui, ó, quem semeia da sua vida, colhe vida. Quem semeia da sua vida, colhe vida. É quando nós lemos um versículo bastante conhecido, Mateus 16, 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Quando a gente semeia a nossa vida para Deus, a gente colhe vida. Se a gente tentar cuidar da nossa vida sozinho, a gente vai perder a vida. E é mais ou menos nisso, porque quem semeia, olha só, quem semeia da sua presença em Deus, colhe da presença do Espírito em você. Quem semeia da sua presença, quando você se coloca lá na presença de Deus, quando você se retira e é um momento exclusivo para Deus, você vai colher da presença de Deus na sua vida. Eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler aqui esse devocional, que tem esse mesmo título da palavra, a recompensa da presença. Êxodo 33, 15 e 16, diz assim, então Moisés lhe declarou, se não fore conosco, não nos envie. Quer projetar lá, Marina, por favor? Esse aqui é bom o pessoal acompanhar. Êxodo 33, 15, 16. Você já ouviu esse versículo, mas é uma declaração de Moisés. Ele tinha entendimento que ele não podia ir sozinho. Ele não podia fazer as coisas sozinho. E olha o que ele diz. Então Moisés lhe declarou, se não fores, olha lá, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que o teu povo, que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Olha só, a presença de Deus, ela nos distingue dos demais povos da terra. Você crê nisso? A presença de Deus nos diferencia. A presença de Deus nos faz diferentes. Você é diferente. Diga assim, eu sou diferente. Agora olha o devocional que está escrito aqui, gente. Presta atenção, por favor, isso aqui. A promessa de Deus para o povo de Israel não era a terra de Canaã. Olha só, não era a terra de Canaã. A promessa era a presença e a terra. E a terra, a recompensa. Eu vou ler porque eu errei a vírgula, né? A promessa era a presença, e a terra, a recompensa. Olha, ele explica depois isso. A terra de Canaã era qualquer lugar. O deserto poderia ser a terra onde mana leite e mel, se o coração do povo fosse de Deus. Tem pessoas, olha isso aqui, gente, tem pessoas que desejariam ir para o céu, mesmo se Deus não estivesse lá. Eu fiquei pensando muito nisso. Você já imaginou? Você deseja ir para o céu se Deus não estiver lá? É muito doido isso. Nós não temos que desejar o céu, nós temos que desejar Deus, a presença dEle. Agora deixa eu continuar aqui. Afinal de contas, o que é o céu? Qualquer lugar onde a presença de Deus se manifesta plenamente. Moisés não estava disposto a ir a lugar algum sem Deus.
O que você está disposto a deixar para trás no seu relacionamento com Deus, só para chegar no lugar que você deseja? Olha isso aqui, toda promessa de Deus é um convite para a intimidade. Toda promessa de Deus é para nos aproximar dEle, é para nos tornar mais íntimo dEle. Olha isso aqui, Deus nunca vai mandar você para um lugar onde Ele não está. Nunca o povo de Israel chegaria a Canaã sem Deus. Nunca chegaremos ao nosso destino sem Ele. Além disso, o que nos distinguiria das demais pessoas? É impossível ter a recompensa sem a presença. Nós buscamos muitas vezes a recompensa, né? Esquecemos da presença. É impossível ter a recompensa sem a presença. Descobrir o caminho para o coração de Deus é a única forma de ser bem-sucedido. Olha o finalzinho, a última frase. A presença de Deus patrocina as nossas conquistas. Meu Deus, eu achei incrível isso. Eu achei incrível isso. Sabia que a sua casa pode ser o céu, se lá for cheio da presença de Deus. Qualquer lugar, o seu trabalho, aquele lugar ruim, aquele lugar horroroso, pode ser o céu, se você estiver cheio da presença de Deus. O seu casamento pode ser o melhor casamento do mundo, se estiver cheio da presença de Deus. Você, eu, nós podemos ser plenamente felizes, mesmo sem ter o que nós não temos, se nós tivermos a presença de Deus. Não vamos buscar as recompensas, não, vamos buscar a presença de Deus, porque tudo o resto vem de acordo com isso, amém? Feche seus olhos aí onde você está, pense um pouquinho no que foi falado aqui. Como eu disse, talvez você já faz bastante coisa que eu falei aqui, mas se Deus falou com você alguma coisa, coloca diante dele, coloca essa área da sua vida aí que ainda precisa mais da presença de Deus. Talvez tenha alguma área da sua vida que é só aparência. Talvez as pessoas olham para você e enxergam alguém que não é a verdade, não é exatamente o que é aí dentro. É o que Deus quer 100% do seu coração. Não dá para ser mais ou menos cristão, não dá para ser mais ou menos seguidor de Jesus. Às vezes a gente está se deixando enganar por nós mesmos, pelos argumentos que a gente inventa na nossa cabeça, algumas coisas que nós inventamos, mas que não são a verdade. Se tem algum problema que você não resolveu, com você mesmo, com Deus, com as pessoas, com o seu passado, resolva. Fala, Deus, eu quero arrancar isso agora do meu coração, porque eu não posso ficar mais ou menos, não posso ficar, às vezes até zombando de Deus, dizendo eu sou cristão, orando a Deus orações que não condizem com a nossa vida. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, mas estamos prontos para receber o que nós estamos pedindo? Nós já fizemos tudo o que nós precisávamos fazer para Deus nos abençoar, para Deus falar assim, agora chegou a tua hora, meu filho, de você receber isso que você está me pedindo faz tempo? Às vezes o que falta é a nossa parte, porque a de Deus é certa, a de Deus Ele já liberou, a de Deus já foi pago o preço lá na cruz por Jesus, desde Gênesis, que Ele faz tudo por nós, mas muitas vezes o que falta é a nossa parte, é a nossa atitude, é dizer, Senhor, eu te amo de verdade, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Senhor. Podem levar tudo de mim, Senhor, só não posso perder essa presença gloriosa do Senhor dentro de mim, porque através da presença eu não vou cair, eu não vou morrer, eu não vou desistir. Através da presença eu posso conquistar tudo de novo. A presença nos cura, a presença nos transforma, a presença do Senhor nos faz ser filhos, a presença do Senhor, ela nos faz nos convencer daquilo que Deus quer nos ensinar. A presença do Senhor nos traz a verdade.
busque incessantemente a presença de Deus. Não busque as coisas, não busque recompensa somente, mas a presença vai te dar a chance de obter tudo o que você precisa. Se você precisar buscar alguma coisa, busque da presença de Deus. E comece agora. Vai tocar uma canção aqui. Fale com Deus, fale: Deus, eu quero mais da tua presença. Me ajude a me esvaziar do mundo, para que a tua presença possa me encher por completo. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, toca em corações aqui essa noite, toca nas mentes, toca no Espírito. Ele sabe qual é a maior recompensa que Deus pode nos dar? É a presença dEle. Ele já nos deu. A gente precisa desenvolver isso dentro de nós, cuidar da presença de Deus, fortalecer essa presença na nossa vida. Tudo o resto vai vir. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença maravilhosa nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Chegou o